Eu sou a Kathleen Xavier, sou suzanense praticamente, né? Não nasci em Suzano, mas moro aqui desde que eu tinha 8 anos de idade, foi quando eu mudei para a cidade. E aí, desde então, comecei a me envolver com as artes. Com 12 anos, eu fiz teatro ali na biblioteca, fiz aula de dança. Eu fui da turma de violino, a primeira turma de violino, fiz música com o professor Janos. Então, tudo que tinha de arte na cidade, eu estava dentro. E aí, durante a minha adolescência, fiz parte aí do grupo Contadores de Mentira. Fiquei trabalhando com teatro até mais ou menos uns 19 anos, que foi quando eu me afastei um pouquinho das artes, aí casei, tive filhos, toda uma história. Passei no concurso público, trabalhei numa escola do estado, me formei como biomédica, que eu sou biomédica de formação. E aí, durante a pandemia, naquele período em que estava todo mundo em lockdown e eu estava trabalhando nos hospitais de campanha, foi quando eu decidi voltar a escrever, começar a escrever, né? Eu já escrevia, mas eu escrevia roteiro para teatro, eu escrevia poesias, nunca um romance. E eu tive a ideia de começar um romance para distrair a minha mente naqueles períodos em que eu ficava no hospital durante as madrugadas sozinha. E eu escrevi meu primeiro livro, Canções sobre Você, 2020. Inicialmente publiquei ele no Wattpad. E lá na plataforma ele teve muitas leituras. Isso me incentivou a publicá-lo de forma independente na Amazon. E aí, logo em seguida, lançou ali um projeto, inclusive que foi para ajudar os artistas que estavam em casa, pela Prefeitura de Suzano, para lançar em versão física. E aí foi quando eu tive meu primeiro filho nasceu, que foi meu primeiro livro em versão física, que foi assim uma emoção maravilhosa. Eu acho que o artista ele necessita da arte para viver mesmo, né? Mesmo que a gente tenta pensar racionalmente, falar não, eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu preciso ter uma profissão, eu preciso fazer alguma coisa que dê dinheiro. E foi o que aconteceu ali numa parte da minha vida. Eu tive filhos, eu passei num concurso, né, que era um trabalho estável. E aí eu fiz uma faculdade que não tinha nada a ver com arte. Fui fazer biomedicina, que é saúde, né? E eu gosto muito, inclusive, da profissão, exerci por alguns anos, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sentia necessidade de como eu poderia me expressar artisticamente, né? Como eu poderia ter novamente aquela sensação que é estar em cima de um palco, que é tocar as pessoas de alguma forma artística, né? E foi por isso que eu encontrei ali, novamente nos livros, escrevendo histórias, criando personagens, uma forma de estar no palco, mas agora do lado de trás, né? Acho que é o meu primeiro livro, por N razões. Assim, a primeira delas é que ele me conectou novamente com o meu lado artístico, né? E também porque a personagem principal desse livro é baseada em uma pessoa real e era uma amiga que estudou comigo na escola, na época do ensino médio, e que infelizmente já faleceu. Então eu utilizei essa personagem como uma homenagem à história dela. Então algumas partes do que acontece com a personagem aconteceu realmente com ela. E foi meio que uma cura para mim e para os amigos próximos que leram a história e conseguiram encontrar ali um refúgio, que a gente meio que mudou a história dela para um final feliz, vamos dizer assim. Eu acho que eu cresci como quando eu era mais nova, né, no ensino médio, ali no ensino fundamental, eu sempre fui a garota estranha, a menina nerd que ficava na biblioteca, usava óculos, ainda uso, que nunca foi popular, né? E eu acho que esse é um pouco do perfil dos artistas independentes, principalmente, né? E teve um professor que enxergou em mim a escrita antes mesmo de eu ver
E foi ele que me incentivou a escrever meu primeiro texto, que foi para um concurso do Diário de Suzano, que era um concurso que tinha entre escolas na época. Inclusive, é um desejo meu que isso voltasse a existir. Assim, já escrevi projetos para a gente tentar trazer esse concurso de escrita para escolas novamente, porque foi como eu me descobri como escritora, mesmo antes de eu saber que eu seria. Lá com 15, 14 anos, eu escrevi um conto que foi selecionado e ganhou em primeiro lugar em um concurso que estava entre escolas de Suzano inteira, inclusive particulares, públicas e particulares. Então, as pessoas viram em mim algo que eu não enxergava. Uma garota negra, periférica, né, pobre e que não seguia um padrão de beleza da época, mas que fizeram um cartaz na escola com a minha foto me parabenizando. Então foi um momento assim marcante e que foi a arte que me proporcionou isso. Foi o meu trabalho, a minha escrita. Olha, eu me inspiro com tudo, mas eu gosto muito de música. Então, meus livros geralmente têm playlists. Eu crio playlist para o livro porque geralmente são as músicas que eu escuto enquanto eu estou escrevendo, ou músicas que eu acho que tem muito a ver com o personagem ou com aquele capítulo. Então, principalmente a minha primeira série, que é toda musical, então o nome da série é Amores Musicais, e tem 3 livros que são temática de música. O primeiro é Canções sobre Você, O Som do Coração é o segundo, e o terceiro é Acordes Proibidos. Então, todos eles têm cantores na história. Então, eu me inspiro muito com músicas. A minha primeira história veio a partir de uma música que eu escutei quando eu estava voltando do trabalho. Eu acho que o nosso país está num momento de... Seria cômico se não fosse trágico, sabe? Aquela piada, assim, que a gente fala, nossa, ia ser engraçado se não fosse tão ruim. É mais ou menos isso, assim. Eu acho engraçado as pessoas que dizem que são de bem e escolhem o ódio, por exemplo. Não faz sentido pra mim. As pessoas que falam, que defendem os valores e escolhem comprar armas. Eu estava discutindo isso hoje com meu marido, inclusive, por conta de uma morte que teve lá nos Estados Unidos ontem. E como que você vai julgar uma coisa? Como você vai julgar que não pode acontecer com você uma coisa que você prega para acontecer com os outros, por exemplo? Então, isso não faz sentido para mim, assim. A gente ri de nervoso. Fala assim, meu Deus, não é possível que as pessoas não conseguem enxergar diante dos olhos delas que, por exemplo, abrir uma bandeira de um país estrangeiro no aniversário no 7 de setembro, num evento que comemora o nosso país. A gente fica tão em choque que a gente ri de nervoso, de desespero. Fala como as pessoas estão cegas. Isso é triste. E eu espero que um dia a gente possa rir disso. Falava, nossa, foi punk aquela época, ainda bem que passou. Eu espero que a gente possa rir. Então eu acho que trágico é as pessoas não terem essa memória assim, de longo prazo e perceberem que são as nossas escolhas que tomam as decisões do nosso país. E também a falta de importância, né, já que nós estamos falando de política, as pessoas colocam um peso muito grande em cargos como prefeito, presidente, e elas esquecem que quem comanda mais do que esses cargos são os vereadores, os senadores, né? E aí, na hora de votar nesses, eu pego qualquer númerozinho lá e coloco, sem ver o que isso vai impactar depois na hora das decisões, na hora das leis. E aí depois a gente vai lá e coloca toda a culpa em um só, porque aquele não é do partido que eu queria que fosse, então tudo de ruim que der errado, a culpa é dele. O que der certo é porque a oposição lutou. E isso
indifere quem é oposição e quem não é oposição no país. A dificuldade é as pessoas enxergarem que no meio dessa guerra de dois lados, nós todos somos um mesmo país. Eu trabalhava em hospital, então a gente brincava que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Não existem pessoas normais, nem segundo a saúde e nem segundo a nossa interpretação, porque o normal é o quê? O que é o normal? Quem vai dizer o quê? Então eu acho que todos somos um pouco loucos. Então, desses dois eu prefiro os loucos e os poetas, porque os mentirosos são perigosos. É isso. Olha, a literatura e a arte como um todo, né, é essencial para criar pessoas com senso crítico, inicialmente. E não, isso não só em Suzano, né, no mundo inteiro. Eu tenho filhos, então eu falo muito para eles que eles precisam ler. Não importa o que. A minha filha gosta de fantasia, que tem 12 anos. O meu menino gosta de mangá, porque é o universo que ele gosta. A pequenininha gosta de historinhas para dormir. Mas a primeira coisa que a leitura faz com a gente é desenvolver a nossa criatividade. Fazer o nosso cérebro criar imagens e sensações enquanto a gente está lendo. Uma vez eu vi um texto que eu achei engraçado, que a pessoa falou assim: você já parou para pensar que a leitura, o ato de ler, é você estar olhando para letras e alucinando? E é mais ou menos isso. Você está olhando para um papel que não tem nada reto e criando um mundo inteiro ali em 3D, criando uma alucinação que a gente pode ver. Às vezes a gente sente o cheiro, sente o gosto, as emoções, a gente chora lendo, né? Então, a primeira coisa é isso, é desenvolver a criatividade. A leitura ela vai fazer essa pessoa ter um senso crítico e também conseguir criar com mais facilidade. E a arte é uma forma de expressão e uma forma e um grito silencioso para dizer, às vezes, de uma forma mais delicada, coisas que são um pouco pesadas. Então, eu acho que, mesmo que a pessoa não queira ser artista, eu acho que todas as pessoas precisam ter uma experiência artística, principalmente ali no início da vida, né, no período escolar. Então, eu sou muito a favor das crianças fazerem algum tipo de arte, porque isso vai moldar e ajudar eles a se tornarem cidadãos melhores também. Eu queria primeiro agradecer, porque a gente vem e fala assim, vou dar uma entrevista, a gente fica nervoso, né? Fala, vou ficar numa sabatina lá, as pessoas perguntando, eu respondendo. Mas é importante, eu gosto muito de falar, então não tenho problemas com isso. E eu acho que é importante a gente conhecer uns aos outros como artistas na cidade, então essa iniciativa de fazer um documentário com os artistas da nossa região, estou curiosíssima para assistir, inclusive porque eu quero saber mais profundamente sobre quem está trabalhando, sobre como é a luta dessas pessoas que estão aí querendo sobreviver da sua arte. Então isso é importantíssimo e eu agradeço pela iniciativa. E eu acho que, como recado final, eu acho que é importante falar que é clichê, mas que a gente tem que viver dos nossos sonhos, que a gente precisa batalhar por aquilo que faz os nossos olhos brilharem e o coração acelerar. E que eu acho que uma hora, né, como fala lá no samba, sua hora vai chegar. Então, eu estou aqui batalhando para conseguir viver de uma forma digna da minha arte. Então, todo mundo aí que gostar de ler, que conhecer alguém que gosta de ler, indique escritores nacionais, né? A gente tem o costume de consumir coisas de fora, né? Hoje em dia está na moda do dorama, então tudo que é da Coreia está na moda.
E eu não sou contra, eu também assisto, mas a gente também tem que dar valor porque a gente tem em casa. Então, filmes nacionais, música nacional, o cinema nacional e a literatura nacional, tem muitos artistas incríveis. Tem ali na Amazon, né, artistas independentes que publicam o próprio livro. E são centenas, milhares de livros diferentes, de qualquer tema que você imaginar vai ter. Então procure colocar ali sempre na sua lista um artista nacional para a gente incentivar e talvez ajudar essas pessoas a sobreviverem, a se manterem da sua arte sem ter que desistir para fazer outra coisa porque não está dando certo. E é isso.